Quero, além de cumprimentar a todos aqui no Espaço Novo Tempo em Jacksonville, cumprimentar também a todos os amigos que estão chegando agora pelo Instagram. Na semana passada, durante as 24 horas que a live fica ali, foram aproximadamente 10 mil pessoas que estiveram conosco. É lógico que eles nunca serão mais do que nós aqui, né? Nunca. Porque eles não podem ver, a plateia só me vê, né? Aqui atrás tem milhões de pessoas. Então tem um grupo muito especial que cada um aqui vale por 100. Amém. Aqui é exército de Gideão, né? Com 300 a gente vence milhares, pela graça do nosso Senhor Jesus. E você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, eu sei que o Bruno e a Sueli estão acompanhando, o Algacir e a Cris também estão acompanhando, e muitas outras pessoas estão acompanhando. E eu fico muito feliz por você estar aqui, você que está assistindo pelo Instagram, já vai aí nesse aviãozinho, clica no seu aviãozinho, você vai olhar ali para baixo, tem um aviãozinho, clica, você já vai selecionar os seus amigos e já envia essa mensagem para eles, que eles podem começar a assistir com a gente, ou depois eles assistem em algum momento, tá bom? Então, amigos, vamos juntos aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus hoje. Se você trouxe sua Bíblia, pode abri-la aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Um texto bastante conhecido. Nós vamos fazer a leitura corrida e depois nós vamos fazer a análise desse texto. Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, a maioria de nós conhece esse texto de cor, e diz assim: vocês orem assim, é Jesus falando, vocês orem assim, Mateus 6, 9 em diante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, a primeira coisa que a gente precisa refletir sobre isso é que Jesus está respondendo, ele está reagindo a um pedido dos discípulos. Os discípulos, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante isso, né? Porque a gente acha que a gente sabe orar. Os discípulos não achavam como eu e você achamos. Porque a gente tem uma espécie de uma ideia de que um dia falaram assim pra gente: oração é abrir o coração a Deus como um amigo. E tá certo isso. Mas não é só isso. A complexidade da oração, ela inclui muitas verdades e muitas definições. E às vezes a gente tem apenas um pedaço da verdade da oração, e não toda ela. Será que realmente eu e você sabemos orar? Por que os discípulos tiveram essa percepção que eles não sabiam orar? Ora, é simples responder essa pergunta, né? Porque eles olhavam Jesus orando e tudo acontecia. E eles oravam e nada acontecia. Eu não sei se você já teve essa sensação de que você orou e não aconteceu absolutamente nada. E você orou de novo e aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E por que Jesus orava e tudo acontecia e a gente ora e nada acontece? Esse é um dilema da vida cristã. E os discípulos perceberam isso. Eles percebiam o seguinte: Jesus orava e o mar parava. Jesus orava e multiplicava pães e peixes. E eles, na primeira casca de banana, escorregaram, porque eles oravam e as coisas não aconteciam. Aí eles falavam assim: Senhor, ensina-nos a orar. A gente pensa que sabe orar, mas a gente não sabe orar. E essa humildade dos discípulos precisa rasgar os séculos e chegar no meu coração e no seu coração. Talvez a gente não saiba orar. Talvez a gente tenha uma compreensão do todo da oração, talvez a gente tenha uma porcentagem pequena de compreensão. E talvez por não sabermos orar, é que realmente as coisas não acontecem como a gente gostaria ou como a gente desejaria. Tem gente que usa a oração como um step, né, de carro. Um step a gente nem lembra que existe. Quando a gente lembra, a gente não sabe o que o cara tem a chave para poder tirar. Como é que troca o pneu desse carro? É igual a todos os outros.
a gente usa em problema. Tem gente que ora simplesmente quando vem o problema, quando ele não consegue solucionar. É muito comum as pessoas falarem assim: olha, é o seguinte, esse problema aí eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer, agora é só orar. Né? Tipo, não tem mais nada para fazer, então agora eu oro, porque é a última coisa que eu tenho para fazer, quando deveria ser a primeira coisa. Talvez exatamente porque você não orou é que todas as coisas não funcionaram. E como orar de maneira correta? Bom, Jesus ele sempre foi muito direto, ele sempre foi muito objetivo, Jesus sempre foi muito claro. Ele pegou e disse o seguinte: olha, quando você for orar, você vai orar assim, é desse jeito. Não é da minha cachola, não é da cachola do Ivan. O Ivan, ele tem um jeitinho de orar, olha só que legal, achei um jeitinho de orar. Não é da minha cachola, não é da minha ideia. Jesus disse: quando você orar, você vai orar dessa forma. E você vai entender que existem princípios na oração do Pai Nosso que elas podem ser reproduzidas em todas as nossas orações. A primeira coisa que você vai perceber é que Jesus, quando chama você a orar, ele chama para você não orar por você. Primeira coisa. E você vai perceber isso de maneira muito clara na oração do Pai Nosso que nós vamos analisar a partir de agora. Então diz assim, acompanhe comigo, diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. A primeira coisa é que o Pai é nosso. O Pai não é meu. Ok? Então é óbvio que Deus, se Ele é um Pai nosso, Ele está olhando por todos. Ele está orando por mim, mas Ele também está olhando por aquele que não gosta de mim e que eu não gosto dele. O Pai é nosso, o Pai não é seu. O Pai é nosso. Quem é pai de mais de um filho sabe que você é o pai deles, não é pai dele ou dela. Não dá para você dar presente para um e não dar presente para o outro. Não dá para você dar um presente caro para um e um presente mais baratinho para o outro. Talvez até dê quando é criancinha, né? Que você dá ali um negocinho de plástico ali, dá uma colher de pau, a criança é o melhor presente do mundo. E o outro que é mais velho já não dá mais para dar uma colher de pau. Mas à medida que eles vão tomando consciência, você precisa ter um equilíbrio. No aniversário de um você deu uma bicicleta, aí no outro você deu um carrinho de... Não dá, você vai ter que dar uma bicicleta ou alguma coisa parecida. Sabe por quê? Porque você é pai deles. O Pai é nosso, o Pai não é meu. Essa semana saiu um menino que tirou o primeiro lugar na Universidade Federal do Paraná agora no vestibular. Primeiro lugar, 17 anos, nunca fez cursinho. 17 aninhos, fez o vestibularzinho dele, passou em nota geral, está fazendo engenharia mecânica. Mas tinha nota para passar em qualquer curso. Né? Primeiro lugar geral da Universidade Federal do Paraná. E quando os nossos filhos, que é uma realidade muito brasileira de vestibular, eu gosto de usar essa ilustração, uma oração de alguém que entende que o filho é meu, faz uma oração assim. Veja que é uma oração sincera. Ora assim: bondoso Pai, o Senhor conhece a minha filha, ela tem se dedicado tanto ao estudo, ela é uma boa menina, ela vai do cursinho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o cursinho, do cursinho para casa. Essa menina abriu mão de tantas oportunidades de divertimento para poder estudar. Por favor, Senhor, amanhã é o vestibular dela, que ela passe em medicina na USP. O Senhor sabe que a gente não tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular, é uma oração sincera, mas de alguém que entende que o Pai é meu. Por favor, Senhor, que ela passe, que dê tudo certo, que o Espírito Santo faça ela lembrar, etc. Ok. Com essa oração, ela está dizendo assim: Senhor, a medicina na USP é uma vaga para 75 pessoas. Então é assim, Senhor, não me importo com as 75 famílias que vão ficar tristes e chateadas, e que também não tem condições, e que os filhos também estudaram. Eu não me preocupo com ele, estou preocupado com a minha filha. Então o Senhor atende o meu pedido e o resto que esse se lasca. Porque o que importa sou eu, porque o Pai é meu. Quando eu entendo que o Pai é meu,
eu faço um pedido para mim e eu não estou nem aí com o que vai acontecer com os outros. Agora, uma oração de quem entende que o Pai é nosso é diferente. Essa mesma mãe falaria assim: Senhor, a minha filha tem se dedicado, tem estudado, ela tem feito o seu melhor. Como eu imagino também que outros tantos milhares de jovens se dedicaram, estudaram, fizeram o seu melhor. Senhor, que a tua vontade aconteça e que aqueles que precisam e necessitam passar nesse ano, nesse momento e nesse curso, que eles passem. Que a tua mão traga justiça à vida de todos aqueles meninos e meninas. Muitos estão se dedicando, outros não, mas não importa, o que importa é a tua vontade seja... Sabe por quê, queridos? Porque você não sabe se você está pedindo para a tua filha a morte no caminho da casa para a universidade, quando você pede para ela passar em medicina. Você não sabe se aquilo vai determinar a perdição eterna dela, ela vai se corromper, você não sabe. Então a gente não pede para a gente, porque o Pai é nosso. Quando eu vou orar ao Senhor, eu preciso entender que o princípio que Jesus estabelece é que o Pai é de todos e eu não posso entendê-lo como meu. Senhor, que na vida, na nossa sociedade, ela é uma sociedade que exclui. Quando você escolhe um, você desescolhe outros. E quando eu clamo para ser escolhido, eu estou dizendo assim: Senhor, desescolhe os outros e me beneficie. Jesus, ele quando coloca o pão nosso, ele está dizendo assim: amigo, lembre-se que tem outras pessoas que também precisam. Então não é errado você pedir. Mas lembre-se, Jesus sempre orientou no final: Senhor, antes de tudo seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade, ela está sempre contaminada com o pecado, sempre. É muito difícil a gente ter uma vontade para nós 100% pura. Então quando você pede para que a vontade de Deus aconteça, eu estou me descontaminando dos meus desejos pessoais, que estão sempre envoltos de pecado, mas a gente vai chegar lá. A próxima parte diz: santificado seja o teu nome. O que é santificado? Santo, do hebraico kadosh, que significa separado. Então quando você diz assim, os santos estão reunidos, nós estamos falando que aqueles que são separados. Separados do quê? Separados do pecado, separados do mundo, que estão querendo se desgrudar do erro, da falha, do pecado. Então são os santos. Então ele diz assim: santificado seja o teu nome. Está dizendo o seguinte: o teu nome é separado. O teu nome é sobre todo o nome. É por isso que a gente não trata Deus como um amigão. Deus pode ser um amigo, mas ele não é um amigão. Ele não é aquele que você pega e dá um pedala na orelha dele. Deus não é um amigão. Ele é um amigo, mas não é um amigão. O nome dele é sobre todo nome. Aliás, o terceiro mandamento orienta isso, que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Então a gente não trata Deus de qualquer forma, porque ele não é como eu. Ele não é feito de carne e osso, ele não é um mortal como eu. Ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Sem ele nada do que existe existiria. Então ele está em um outro patamar, em uma outra categoria. É por isso que quando Portas dos Fundos fez o que fez, nós cristãos temos o direito à indignação, porque isso envolve a nossa fé. Aí as pessoas, lógico, sempre vem o pessoal do deixa disso e diz assim: não, veja bem, Deus não se ofende com uma brincadeira. Opa! No Antigo Testamento, quem tomava o nome de Deus em vão era apedrejado. Sabia disso? Não. Está lá em Levítico. Então é assim: se nós não tivermos o direito à indignação pela zombaria da nossa fé, e não é só pelo humor, não é só pelo humor, é pela afronta, da difamação do nome de Cristo, porque ele não era homossexual. Então é uma difamação, é uma humilhação, é um ataque, é uma afronta, e aí eles dizem assim: não, nós não temos o direito de indignação.
porque é liberdade de expressão. Agora, a mesma Constituição que nos dá liberdade de expressão, ela também nos orienta que é necessário respeito a todas as crenças. Alguém na internet disse assim, desafiou o Porta dos Fundos a fazer a mesma coisa com Maomé. Aí eles vão ver o que é intolerância. Aí não fazem, né? Aí não fazem. Não fazem. Mas nós cristãos não temos nem o direito à indignação. Quando Jesus declara, olha, você está orando Pai Nosso que estás nos céus, você está se referindo agora a quem é Deus? Santificado seja o teu nome. É um nome que é sobre todo nome. Eu não posso usar o nome de Deus em vão. Eu não posso, para fazer a minha vontade, usar o nome de Deus, porque isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu tenho uma vontade para fazer, aí eu uso, em nome de Deus eu faço um negócio. Quantas mortes já aconteceram em nome de Deus? Vocês se lembram disso? A evangelização à força dos índios na América do Sul. Ou se converte ou morre. Então, queridos, quando você usa o nome de Deus de maneira errada, é tomar o nome de Deus em vão. E Deus não tem por inocente aquele que faz. Então Deus diz assim, Jesus ensina, Pai Nosso que estás nos céus, o teu nome tem que ser santificado. É separado de todo o resto, porque o Senhor é Criador e todo o resto é criatura. Então há uma separação entre o teu nome e tudo que existe debaixo da terra. Nós não somos panteístas, nós não acreditamos que existe Deus em todas as coisas. Que Deus está no animal, Deus está na planta, Deus está na flor, Deus está no metal, Deus está... Não. Deus é o Criador de tudo isso. Mas não existe divindade nessas coisas. Nós somos criaturas. Isso aqui é a obra da sua criação. Isso é a obra dele. Ele é sobre todo nome. Santificado seja o teu nome. E aí diz, venha o teu reino. Você percebeu que até agora você não está falando nada de você? Até agora a gente viu que o Pai é nosso. Até agora disse que o nome deve ser santificado. E diz, venha o teu reino. O que isso implica? Você sabe que o assunto que Jesus mais falou durante os 3 anos e meio aqui foi sobre o reino de Deus. Em primeiro lugar, ele falou sobre o reino. E o segundo assunto que ele mais falou foi sobre la plata, dinheiro. Mano, para vocês que estão aqui há mais tempo. Din-din, mufunfa. Primeiro ele falou sobre o reino. Depois ele falou de dinheiro. Por quê? Porque meu amigo mexeu no bolso. Os cordeirinhos viram leões, né? Todos nós. Não mexe no bolso, né? É assim. Por que é tão importante o reino? Por que Jesus falou tanto sobre o reino? Porque reino implica em reinado. Rei. O reino de Deus é outro reino. Nós vivemos em um reino que ainda pertenceu num período a Deus, depois foi entregue através de Adão a Satanás, foi resgatado na cruz, mas ainda existe a presença do pecado. O reino de Deus vem com um rei, e a lógica desse reino é outra lógica. A lógica do reino de Deus diz o seguinte: Gilberto, se você quiser ser o primeiro, você vai lá para o último lugar da fila. Não é nenhuma dica para o almoço, tá? Só uma. O primeiro vai ter que ir para o último lugar. O maior é o que limpa a banheira. O maior é aquele que anda assim, humildemente, que trata o outro superior a si. A lógica do reino de Deus não tem nada a ver com a lógica desse reino aqui. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo assim, Senhor, muda a ordem das coisas. Venha comandar, porque do jeito que está aqui é a lei do mais forte. Aqui a gente mata um leão por dia, por isso que está em extinção quase, né? Está todo mundo matando um leão por dia.
A lógica desse mundo é a lógica de que quem pode mais chora menos. A lógica desse mundo é que se eu puder tirar vantagem, eu tiro vantagem. E se eu não puder tirar vantagem, eu nem entro, porque eu quero a vantagem. Eu quero todas as coisas que me favorecem. Eu quero ganhar em todas, eu quero ganhar em tudo, até no par ímpar. Se eu perder, eu fico bravo. Porque a lógica do mundo que nós vivemos não é a lógica do reino de Deus. A lógica do mundo é assim: quanto é que vale aquele carro ali? Pô, aquele carro ali vale $6.000. É só que o cara está desesperado, porque ele precisa vender esse negócio aí, e o cara está vendendo a 5. Aí o outro chega e fala assim: oferece 4. Então o cara está desesperado, aí vai sair por 4,5 isso aí. Aí o cara vai lá, o carro vale 6. O cara está desesperado, oferece 5,5, o outro oferece 4, faz 4,650. E o cara que precisa do dinheiro, vende o carro e o cara está falando assim: caraca, isso valia 6, paguei 4,650. Porque a nossa lógica é nefasta. A nossa lógica é tirar vantagem em qualquer oportunidade. A lógica do reino de Deus é o seguinte: quanto vale o seu carro? 6.000, você está com pressa? Então eu vou transferir já os 6.000. Porque é o que vale. Quando você diz venha o teu reino, você está dizendo assim: eu não quero que haja corrupção no governo. Eu não quero que haja suborno. Venha o teu reino, não é o reino das pessoas. Não é o reino do jeitinho. Não é o reino de eu vou tapear aqui, ó. Vou fazer aqui um negócio mais ou menos, porque daí é mais ou menos, o cara vai olhar aqui, beleza, vamos embora. Não é essa a lógica do reino de Deus. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo assim: Senhor, mude a lógica. Porque diz assim: venha o teu reino, e aí vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Sim ou não? Sim? Como que é o céu? O céu tem morte? Não. Então quando você está orando, falando assim: seja feita a tua vontade, que seja feita assim na terra como é feito no céu, e no céu não tem morte, quando você diz assim: seja feita a tua vontade, você está dizendo, em outras palavras, que não haja morte na minha casa, que não haja morte na minha família. Por quê? Porque eu quero que a tua vontade seja feita, e que a tua vontade, como acontece no céu, aconteça na terra. Então tem violência no céu? Não tem violência no céu. Então quando eu digo seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, você está dizendo assim: eu quero que a minha vida seja uma vida de paz e não de violência. Você está pedindo que o reino, a lógica do reino venha, que a vontade dele seja feita. E eu não sei se você percebeu, mas até agora você orou e não falou da tua dor de barriga. Você não faz parte da oração até agora. Você não fez parte dela. Você está só orando para Deus, pedindo coisas para Deus. Olha só, você é um intercessor de Deus. E as pessoas não prestam atenção nisso aqui. Porque você está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Até agora você só orou para Deus, intercedendo, dizendo: eu, Senhor, uso a minha liberdade, o meu livre-arbítrio, para declarar ao Senhor que eu permito que o Senhor seja Deus na minha vida. O Senhor é Pai de todos, eu quero que o teu reino estabeleça, eu quero que a tua vontade aconteça, que o teu nome seja santificado. Até agora você só orou para que o reino de Deus venha, que o nome de Deus seja santificado e que a vontade dele seja feita. Você não falou das tuas necessidades. E Jesus disse: quando você orar, você vai orar assim. É desse jeito que é para orar. Ora, ele ensinou você a me orar, mas daí a gente fala assim: não, eu vou orar do meu jeitinho. Porque o meu jeitinho é sempre melhor que o jeito de Deus, né, gente? Sempre melhor. Que eu sei o que é bom para mim, Deus, vocês sabem. Eu sei que aquele carro é o carro perfeito para mim, Deus não sabe. Quem sabe sou eu.
Então, quando eu estabeleço a lógica da oração do Pai Nosso, eu foco em Deus e não nas minhas necessidades. Mas quando eu foco em Deus, no reino dele, na santidade dele, na vontade dele, tudo o que eu preciso vai ser feito. Tudo o que eu preciso vai ser feito. Não se preocupe com as tuas angústias pessoais. Todo o resto é acrescentado. E aí então aparece algo que sugere que envolva você e a mim, quando diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você percebeu que o pão é nosso? Que o pão não é meu? O pão é de quem? O pão é meu ou é seu? Nosso. O pão é nosso? Aí eu pergunto: e o meu salário é meu ou é nosso? E o seu salário é seu ou é nosso? Aperta demais, né? Isso é difícil, sabe por quê? Porque nem todo mundo ganha igual. Quem ganha menos vai vibrar. Quem ganha muito vai chiar. Mas a orientação de Cristo é que o pão é nosso. O pão não é meu. O pão deve ser partilhado. Eu me lembro de uma alegoria que eu li há muito tempo, de um diálogo de alguém reclamando com Deus porque não tinha o necessário. E ele orava e falava assim: Senhor, tanto que eu estou te pedindo, o Senhor está vendo minhas necessidades, meus problemas, o Senhor não faz nada. É uma alegoria só. E Deus responde para ele, fala assim: não, eu te respondi. Não respondeu nada, olha aqui, eu estou passando necessidade, etc. Não, respondi, inclusive dei para o teu irmão te entregar, não te entregou? Não, ninguém me entregou nada. Eu falei: mas eu dei para ele te entregar. Ele não te entregou, não me entregou. Porque a gente é tão infantil. Lembra que Paulo falou que a gente é menino, na época de menino, age como menino. E tem gente que é assim, o indivíduo tem 50 anos, 60 anos, mas ainda age espiritualmente como menino. E não entende a estrutura do cristianismo. E a lógica do reino que você ora, vem no teu reino. A lógica é outra. Então é mais ou menos o seguinte. Está aqui a Gabi e o Fabinho, que é o de 2 para 1. Quem não segue no Instagram, segue lá. D2 para 1. É DE2P1. É isso? É isso aí. De 2 para 1. Eles cantam que nem passarinho aqui. Eles vêm aqui. Eles cantam bonito. Eu não canto. Nunca ninguém vai me ver cantar. Porque eu tenho respeito a você. Eu tenho consideração a você. Não quero você brigue chateado comigo, né? Se eu um dia não gostar de você, eu vou na sua casa cantar. Aí você vai ver o que é dureza, que é provação. Você não sabe o que é provação, né? Mas me ouvir cantar, né, Sofia? É uma provação. Só o amor me faz alguém me ouvir cantar. A Sofia fala assim: pai, canta comigo. Só o amor e a inocência de uma criança. Mas eles vêm aqui e eles cantam. Aí você pensa o seguinte: nossa, esses aí são profissa. Esses aí cantam muito. Aí imagina que os dois, a pai e filha, um dia eles chegam lá para a Patrícia e falam assim, que a esposa é a mãe, fala assim: ô Patrícia, é o seguinte, Deus deu o dom para a gente. Por que a gente vai ficar cantando para os outros? Deus deu para mim, o dom é meu, vamos cantar só para nós. E aí eles tiram todas as coisas das redes sociais e eles só cantam para eles na casa deles. E acabou. Faz sentido isso? Não. Você acha que Deus deu a voz para eles, e a afinação que deu para eles, e a mente musical para eles? Para eles? Eles deram para mim. É claro. Para eu ficar ouvindo. Assim, é nosso. Faz sentido um compositor ir lá compor belíssimas sinfonias e não mostrar para ninguém? Que ele, Deus deu o talento para ele compõe para ele mesmo, só ele ouve. Faz sentido? Não faz sentido. Então eu faço uma pergunta: por que se isso não faz sentido, uma pessoa pegar o talento e usar só para ela, por que faz sentido a gente fazer isso com dinheiro?
Porque a gente usa essa mesma lógica. Peraí, Deus deu para mim, não deu para você, o problema é seu, o dinheiro é meu. Então, se Ele quiser, que deu para você. Porque esse aqui é meu e esse aqui é o meu. E você que se vira com o seu. E aí cada um pega o que é seu e vive de acordo com aquilo que pode. Essa é a lógica que o mundo impõe e que para nós faz todo sentido, mas que para o reino de Deus não faz sentido. E quando a gente diz, vem o teu reino, a gente está dizendo assim, Senhor, vem o teu reino no meu coração. Entenda o que eu quero dizer para você. Quando Deus dá uma bênção muito grande para você, por exemplo, Deus, eu desde pequenininho falava pelos cotovelos. Eu fui eleito uma das crianças mais chatas do Brasil na minha época. De tanto que eu atormentava o planeta, né? Então, o problema da camada de ozônio começou depois que eu nasci, entendeu? Então, eu era de tanto que eu falava e tal. E Deus me deu uma função que é falar, né? Eu jamais poderia ser psicólogo, porque eu não ia deixar o cara falar nada. Ele na primeira frase, eu falei, tá bom, já entendi, eu ia ficar 2 horas em cima da orelha dele. Então, para cada um Deus dá um talento. Mas quando Ele dá um talento, Ele está pensando no todo, porque o Pai é nosso, porque o pão é nosso. E a mesma coisa com os nossos recursos. A mesma coisa. O que eu quero dizer para você com isso? Que você trazer dinheiro para a igreja? Não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que cada um pense que quando Deus dá recursos, Deus está pensando em cuidar de você? Sim. Em abençoar você? Sim. É pecado ser rico? De forma alguma. É errado você ter um carrão? Não é errado. É errado você ter uma mansão? Não é errado. É errado você fazer viagens para todos os lugares da terra? Não é errado. Nada disso é errado. É errado você ir embora? Não é nada disso errado. Se você tem condições, glória a Deus, vá, compre, tenha, viaje, não tem problema nenhum. Mas você precisa lembrar que o pão é nosso. E que às vezes Deus está te dando muito, não é para você comprar a 5ª casa. Talvez Ele esteja te dando muito para você pegar e falar assim, peraí, quem ao meu redor Deus quer que eu abençoe? Quem ao meu redor Deus quer que eu cuide? Às vezes Deus está te dando muito, que é para você também, porque você também é filho, mas também pensando em outras pessoas. E quando a gente é luz e bênção na vida dos outros, Deus vai dar mais. Porque Ele vê o seguinte, para o Ivan não posso dar, porque quando eu dou a bênção para o Ivan retém. Então eu vou deixar aqui, até que ele aprenda, até que ele deixe de ser menino, cresça e amadureça. Agora, para o outro ali, esse eu vou jorrar. Por quê? Porque eu estou jorrando e ele está abençoando meus filhos. E quando você cuida de um desses meus pequeninos, a mim, o fizeste. Quando você foi visitar na prisão, quando você foi visitar no hospital, quando você foi cuidar do órfão, da viúva, daquele que precisa, você está fazendo a mim. Então fala assim, então esse aqui eu vou dar. E aí, tarará. Agora, lembre-se, Deus jamais é enganado por qualquer um de nós. Tem gente que diz assim, eu vou dar, porque aí Deus vai me dar mais, né? Então Jesus não é bolsa de valor, que eu aplico, e aí tem o seu risco, e aí quem sabe eu ganho muito mais. Não é isso. Quando a mão direita dá, o que a esquerda faz? Não vê, esconde, encolhe, acabou. Eu me lembro uma vez de um indivíduo que precisava trocar ar-condicionado lá numa igreja, em algum canto do Brasil, e precisava trocar o ar-condicionado das salas. E custava uma certa quantia, né? Trocar ar-condicionado de tudo quanto é sala, já estava velho, precisava trocar. O irmão chegou num canto aí depois para mim, chegou e falou assim,
pastor, é o seguinte, eu quero doar todos os ares aí. Falei, puxa, que coisa boa, né? Fiquei feliz. Ele falou assim, mas eu queria que o senhor me agradecesse lá na frente. O senhor pode agradecer para mim lá na frente? Tadinho, veja. Eu entendo que talvez a autoestima seja tão frágil pelas coisas da vida, né? Que para ele aquilo era importante. Olha só, eu queria que a igreja desse uma salva de palmas para esse irmão, que tão bondosamente, tarará, tarará, tarará. Era o que ele imaginava, né? Aí eu falei assim, fulano, olha, eu sempre vou ser grato, com toda certeza vou contar para a liderança da igreja, porque eu preciso saber até a origem. Eu assim, mas o senhor imagina, se eu faço isso para o senhor, sabe o que vai acontecer? Pode ser que alguém na igreja pense mal do senhor. Talvez alguém pense que o senhor queira se aparecer. Eu sei que não é isso que o senhor quer. Não é isso, não. Então, acho melhor, né? E aí expliquei, ele doou. Mas o coraçãozinho é tão frágil, o coração de menino, que para ele era importante. Olha, fui eu que doei. Né? Me admirem, né? Vejam como eu sou bondoso. Vejam como eu sou desprendido. Eu sou uma pessoa magnífica, porque eu troquei os ares. Ela precisa ser amada. Estava tentando do jeito errado, mas ela precisava ser amada. E muita gente é assim. Então, tem gente que faz uma doação e daí ela quer contrapartida. Não, eu pinto a igreja, mas tem que ser da minha cor que eu quero que eu escolha. Tá vendo? Eu assim, não, eu faço, mas tem que ser desse jeito. Por quê? A necessidade, né, de autoafirmação. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser referência, ele precisa ser valorizado em algum lugar, em algum canto. O pão é nosso. O pão é nosso. E aí então continua dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui eu quero me deter um pouquinho, e depois eu vou correr um pouquinho mais nos outros itens, mas aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Essa questão do perdão, ela precisa ser compreendida de uma vez por todas, porque eu vejo que muita gente dentro do cristianismo, nas mais diferentes denominações, tem dificuldades em relação a essa questão de perdão. Por que no perdão, no cristianismo, o perdão é obrigatório? Sabe disso, né? Você pode escolher não ser cristão. Você pode escolher ser de Maomé, seguidor de Maomé. Pode. Você pode querer ser budista. Você pode seguir os ensinos de Confúcio. Já leu alguma coisa de Confúcio? Sabeníssimo. Você pode ser seguidor de Confúcio, que alguns acham que é uma filosofia, outros acham que é uma religião. Você pode ser o que você quiser, você pode ser inclusive não ser nada. Mas se você opta em ser cristão, saiba que Jesus não disse que você pode escolher perdoar ou não perdoar. Ele não deu essa oportunidade para mim. Ele disse o seguinte, amigão, ou você perdoa ou eu não te perdoo. Escolhe. É só escolher. Por que Deus estabelece essa radicalidade dentro do cristianismo? Por que é tão duro e tão firme assim? Pelo seguinte, Deus é onisciente, Ele conhece o fim desde o princípio. Então, antes dele criar a terra, Ele já sabia que a gente ia pecar, sim ou não? Sim. Já sabia que a gente ia pecar. E mesmo assim criou. E eu queria que você imaginasse um diálogo do Deus Trino conversando, é um diálogo hipotético, isso não está revelado nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, é só para a gente ilustrar, ok? Então você imagine Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando a questão do criar a Terra ou não criar a Terra. E aí, vamos criar o planeta Terra, seres humanos, vamos criar ou não vamos criar? Quais são as consequências de não criar? Bom, se a gente não criar, a Raquel não vai nascer e não vai fazer aniversário de 14 anos. Tá? Fica a dica aí para todo mundo, ok? Ela está esperando um presente de cada pessoa dessa igreja. Então a Raquel falou assim, se a gente não criar o planeta Terra, a gente não vai criar a Raquel. E porque não vai criar, aí ela não vai existir, não vai ter terra, não vai ter Raquel, não vai ter aniversário de 14 anos, não vai ganhar presente de todo mundo. Ok.
E se a gente criar? Se a gente criar, tem um problema. Qual é o problema? É que eles vão se rebelar. Eles vão achar que eles são Deus, eles vão querer ser dono do nariz deles, e aí eles vão fazer da terra um inferno. E o que a gente faz? Cria ou não cria? Aí chegou à conclusão, vamos criar. Falou assim, tá, e aí o que a gente vai fazer com a rebelião deles, com o pecado deles? Aí Jesus diz, a gente perdoa. O que a gente vai fazer com a quebra da lei, com a afronta? Eles vão desacreditar da gente, eles vão promover maldade, vai ter morte, violência, abuso, pedofilia, vai ter tudo. O que a gente faz? A gente perdoa. Então entenda que para a criação da terra, a terra só foi criada porque antes dela ser criada foi estabelecido o perdão. Não existiria você e não existiria Ivan se antes não existisse perdão. Então, quando você chega à luz de Cristo, Messias, o ungido, como a gente viu no sábado passado, o ungido, o Cristo, e agora nós estamos debaixo da unção de Cristo, por isso o Espírito habita em nós, agora nós somos filhos, e agora nós temos luz e compreensão suficiente para poder entender que seria uma grande incoerência você viver às custas do perdão e não poder oferecer perdão, ou desejar não oferecer perdão. Porque você negar o perdão a alguém é você dizer que o perdão não vale muita coisa. Só que você só está vivo por causa do perdão. Então, o texto é claro, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na vida, amigos, as pessoas erram conosco e nós erramos com as pessoas. Assim que é. Não existe ninguém aqui dentro dessa igreja ou assistindo pelo Instagram que não tenha errado com outras pessoas. Você já errou ou tem alguém perfeito aqui? Você nunca magoou ninguém? Todos nós erramos e todos nós magoamos. E todos nós somos magoados. Todos nós. Então a gente tem dois caminhos. Você pode escolher não perdoar. Aí Deus diz assim, ok, você é livre para isso. Só que saiba de uma coisa, você vai perder o céu, porque eu também não vou te perdoar. É uma opção. O cristianismo é radical no assunto do perdão, radicalíssimo. Perdoa. Agora, perdoar é fácil? Não é. Por que não é fácil? Porque o nosso coração é duro. Porque se você pisou no meu calo, eu vou pisar nos teus dois pés. Ah, você pisou nos meus dois pés? Então agora eu vou te dar uma bica na canela. Ah, você me deu uma bica na canela. Fala assim, então deixa ele ficar de costas que eu vou dar um murro nas costas dele. Ah, me deu um murro pelas costas, miserável. Eu vou ficar de tocar e vou pegar lá na frente, porque vingança é um prato que se come cru. Cru não, né? É frio. E a gente é assim. E quem não é assim? Quem que pode se orgulhar da própria bondade? A gente é assim. Essa é a nossa natureza. Só que, vocês se lembram lá de Caim e Abel? Deus disse assim, Caim, Deus falando para Caim, ele falou assim, filho, o desejo vem sobre ti, mas você deve prevalecer sobre esse desejo que está aí dentro de você. Tinha inveja, ódio, rancor, mágoa, estava tudo ali dentro dele. Levou ele a ser um assassino. E antes de se tornar um assassino, Deus disse assim, você deve usar a sua razão que eu te dei sobre o teu sentimento. É razão. Então Jesus disse assim, vocês não sabem orar, vocês oram, nada acontece, eu oro, tudo acontece, então eu vou ensinar vocês a orar para que as coisas aconteçam na vida de vocês. Vocês estão reclamando que vocês oram, não acontece nada. Tiago já disse isso para a gente.
Vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem por causa dos seus próprios interesses. E aí, quando a gente contrasta com a oração do Pai Nosso, a gente vê que a oração não é para mim. Então eu oro: Pai Nosso que estás nos céus, o Pai é nosso, santificado seja o teu nome. Estou orando para Ele e por Ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então eu estou sempre para Deus. E aí, quando eu olho para mim, eu digo assim: Pai, agora eu entendi, o pão não é meu, o pão é nosso. E aí diz assim: Senhor, por favor, me perdoa, eu sei que eu também tenho que perdoar. E aí diz assim, ele continua dizendo assim: não nos deixes cair em tentação, porque isso é uma coisa óbvia. Por que não me deixar cair em tentação? Porque é o seguinte: porque se Deus me deixar, eu já estou no chão. Eu sou que, já viu boneca de pano? Boneca de pano, se você tem que segurar para ela ficar em pezinho, se você solta, ela cai. A gente é a mesma coisa. Se Deus não ficar segurando a gente cai. Senhor, por favor, não nos deixa cair, porque se o Senhor soltar, a gente está no chão já. Esses dias eu vi uma imagem assim na internet que dizia assim: toda ovelha pode cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Eu falei assim: é verdade. A gente não é ovelha coisa nenhuma, né? Só tem porquinho e porquinha também, para não ter discriminação de gênero. Porque a gente ama a lama. Ou não ama a lama? O que você quer? Um brócolis ou um sorvete da Häagen-Dazs? Né? A vida é assim. Pergunta para um adolescente: o que você prefere? Ir no parque da Universal ou ir contemplar um lar aqui na Flórida? A gente é assim. A gente, é aquela história que eu digo e ninguém acredita em mim, né? A gente não vence o pudim, vai querer vencer o pecado. Estou fazendo umas piadinhas aqui, porque quarta-feira passada um monte de gente foi ver aí um pastor engraçadinho. Eu vou começar a falar assim, vocês vão ter que ver tudo no cu de quarta-feira. Gente, se Deus soltar, a gente cai. A gente não cai quando a gente está nele. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Se você não permanece em mim, meu amigo, já era. Então não me deixa cair em tentação, Senhor, porque se o Senhor soltar a mão, eu vou lá me lamear. E diz: e livra-nos do mal. Porque esse mundo é mau. Ou não é mau? Livra-nos da Terceira Guerra Mundial, porque tem base militar em Jacksonville. Livra-nos da Terceira Guerra Mundial. Livra-nos da maldade. Livra a gente da maldade das pessoas. E se Ele quiser livrar a gente também da bondade dos bons, é bom. Porque às vezes a bondade do bom humano é uma maldição. Livra a gente da maldade. Livra. E aí termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória. De quem é o reino? É dele, não é meu. De quem é a glória? De quem é o poder? Então isso estabelece mais uma vez quem ele é e quem eu sou. Estabelece dizendo assim: o reino é teu, não é meu, então não sou eu que governo. Aqui diz o seguinte: a glória é tua, então nunca eu no holofote, sempre o Senhor. E terceiro, o poder é teu, não é meu. Não é pela minha força, não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade, é sempre pelo Senhor. Sempre, sempre pelo Senhor. Quando a gente entende a oração do Pai Nosso, a gente descobre que Deus, Ele quer verdadeiramente nos salvar de nós mesmos. Sabe aquela história que diz que eu e você somos o nosso principal inimigo? É verdade.
nós somos responsáveis pela maioria dos problemas que nós temos. A gente não aceita isso porque a gente terceiriza e projeta a culpa o tempo inteiro para os outros, né? Ah, mas foi por causa do fulano, foi por causa do que aconteceu isso, que eu agi assim, eu agi assado, por causa disso, eu agi assim. E a gente projeta. E a gente dificilmente faz assim, né? Olha, aqui eu errei, aqui eu errei, aqui eu errei, aqui eu errei. O que eu vou fazer para não errar esses outros erros? Porque errar a gente sempre vai errar. Mas a gente pode dizer assim, Senhor, me ajuda a errar outros erros, não esses daqui que eu já cometi 10 vezes. Me ajuda a vencer esses problemas. Eu vou ter outros problemas também, que vão ficar mais evidentes depois que esses aqui forem solucionados. Mas eu não quero mais cair nesses aqui. Eu quero ter uma outra maneira de ver o mundo, de ver as coisas, ver as pessoas. Eu quero ter uma outra percepção de tudo. E mudança, se você não crê na transformação, então rasga a Bíblia, vai para casa, nunca mais ouça uma mensagem se você não acredita em transformação de pessoas. Porque nós somos influenciáveis e influenciadores. E graças a Deus que é assim. Se você não fosse influenciável, nenhum de nós seria convertido, porque conversão é mudança de rumo. As pessoas mudam pelo poder do Espírito. Mudam. Eu me lembro de um ancião que eu tive lá em Curitiba. Tinha 3 filhas. As 3 filhas e a mãe iam para a igreja. As 3 e a mãe, as 4 mulheres. E elas iam para a igreja e ele ia para o boteco. E lá ele bebia todas e adorava jogar sinuca, bilhar, não sei qual nome que você chama. E as meninas iam para a igreja, não se importava que as meninas fossem para a igreja. Ia para a igreja, deixava lá, na hora que era para voltar, pegava as meninas e ia para cá. E assim ia. E ele, muito brincalhão, ria muito, debochava muito delas, o besterol, perguntava quanto é que o pastor pediu de dinheiro, aquelas coisas todas. E assim, na cabecinha daquelas meninas, eles queriam muito que o pai viesse para a igreja, mas o jeito que ele lidava com a coisa era muito leve, muito sutil e sabonetão mesmo. Até que um dia que as 3 iam cantar em homenagem ao Dia dos Pais, e aí a pressão foi muito forte para cima dele. As 4 dizendo, olha, é Dia dos Pais, programação especial, as tuas 3 filhas vão cantar e vão estar olhando para a cara do pai do outro. E aí ele, a contragosto, foi. E assistiu a programação. Gostou, mas não falou para ninguém. Continuou duro, dando risada, brincando sem pisar. Mas mesmo que ninguém visse mudança nele, você acha que o Espírito Santo não estava trabalhando no coração dele? Claro que estava. Um dia ele pegou e deixou às 4, falou que ia no bar, deu a volta, estacionou assim, na rua de lado para ouvir eles, sem ela saber. E ele começou a se aproximar sem que ninguém soubesse que ele estava se aproximando. Até que um dia elas estavam se arrumando e ele começou a se arrumar também. E quando ele falou que ele ia na igreja com ela, você pode imaginar 4 mulheres chorando, né? Problema. Tem que chamar bombeiro, inundação na quadra, todo aquele negócio. Até a hora que esse homem foi para a igreja a primeira vez assistir um culto. Lógico que o arrumado dele era... Mas ele foi. E depois começou a frequentar, etc. Teve um período em que ele frequentava bar e igreja. Tem esse período, né? Ele vai na igreja, mas vai no boteco. Até a hora que ele foi largando lá, foi se aproximando para cá. Quando eu cheguei na igreja, era ancião. Mudou ou não mudou? Parou de beber, parou de fumar, não frequentava mais boteco. Mudou ou não mudou? Mudou. Porque o poder do Evangelho é para mudar pessoas. E vocês sabem que hoje o maior desafio do cristianismo do século XV
era evangelizar os índios aqui da América do Sul. Isso é um desafio. Depois do século XVI e XVII, Ásia, século XVIII, janela 1040 até hoje. Mas o maior do desafio hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o maior desafio que tem. Fazer com que os cristãos aceitem a mensagem de Cristo. Esse é o maior desafio que o cristianismo enfrenta hoje. Por isso, amigo, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Que você ore a Deus dizendo: Senhor, venha o teu reino no meu coração. Quando o reino de Deus é estabelecido no meu coração, eu não me importo em lavar banheiro. Quando o reino de Deus é estabelecido no meu coração, o outro vai ser sempre superior a mim. Quando o reino de Deus é estabelecido na minha vida e a vontade de Deus na minha vida, eu vou entender que todo o meu talento é para os outros e Deus me deu para abençoar a vida dos outros, como o princípio de eleição na Bíblia de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar os outros através de você. O teu talento, a tua inteligência, a tua capacidade, os teus recursos, tudo é em função dos outros. E quando você serve, você se assemelha ao Criador, que, sendo o mais poderoso do universo, é o que mais serve todas as criaturas. Que o espírito de serviço, de humildade, de perdão, de alegria, de unidade se estabeleça na vida de cada um de nós aqui em Jacksonville e você também que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos fortaleça e nos cuide. Amém.